Como mulheres comuns podem criar negócios extraordinários? Esse é o tema desse episódio e sabe por quê? Eu recebi vários directs, eu recebi perguntas de pessoas na minha caixinha falando assim: Pri, eu tenho muitas ideias, eu tenho vários sonhos, mas eu sempre acho que alguém já fala o que eu quero falar, eu sempre acho que o meu produto não vai ser interessante, eu sou apenas uma mulher comum. Foi exatamente essa a pergunta de uma caixinha que eu recebi. E sabe o que é mais interessante? Eu sou apenas uma pessoa comum. E o que é comum? O comum é aquilo que a gente faz e que parece que não tem valor. Quem que vai querer achar interessante esse meu assunto? Por que seria o meu produto mais interessante do que de fulano, de cicrano? Na verdade, qualquer mulher que tenha um desejo, um sonho, pode empreender. Na verdade, aonde que começa o empreender? Tudo começa com um sonho. Sim, um sonho. E aí você deve estar perguntando, mas para que serve um sonho empreendedor? Por que é importante sonhar? Na verdade, quando uma mulher sonha com um negócio, ela já começou esse negócio. Tudo começa num grande sonho. Só que esse também pode ser um grande perigo. Por quê? Quando você sonha, você já começou um negócio. Algo já está vindo como uma ideia, você já começa a ter um vislumbre de uma imagem, de um produto, de como você quer criar, o que você quer solucionar. Porém, muitas mulheres ficam só no sonho. Muitas mulheres também nem sonham porque não se sentem nem dignas, nem capazes. E eu quero falar exatamente com você. Se você é essa pessoa que fala, nossa, eu sempre acho que eu poderia ter um negócio, eu poderia ter um negócio digital, tá todo mundo aí trazendo de alguma forma o seu conhecimento, né? E monetizando o seu conhecimento através de um curso, de uma mentoria, de uma consultoria. Muitas mulheres se colocam num lugar de muita incapacidade, não merecimento. E o que eu quero dizer para você? Todas nós temos algo extraordinário para trazer para o mundo, sabia? E sabe o que é extraordinário? É algo que foge um pouquinho do comum. Na sua história tem alguma coisa que foge um pouquinho do comum. Por exemplo, eu sou uma mulher que casei muito cedo. Aos 18 anos eu já tinha uma filha. Embora nós estamos num país onde muitas mulheres casam cedo, né? Hoje nem tanto, mas na minha época, né? Isso é algo extraordinário, sai um pouquinho do comum. E isso muitas vezes é um motivo de eu ajudar muitas mulheres que têm histórias parecidas com a minha. Também o que sai do ordinário, né? O extraordinário é aquilo que também não é muito comum. Como assim? Você fala de negócios, você fala de psicologia? Sim. Eu venho do mundo da administração de empresas, meu primeiro curso foi administração de empresas, eu trabalhei no mundo corporativo, eu posso falar de negócios, eu posso falar de marketing, eu posso falar de produtos. Então, isso também é algo que sai um pouquinho do comum. Na tua vida, o que é extraordinário? Aquilo que é um pouquinho fora do comum. Pensa aí. Olha, já tô te dando aqui, ó, dicas preciosas. Fala sério nesse podcast, hein? Quero que você comente aqui depois. Só de você pensar isso deve ter vindo um monte de informações aí pra você. Mas eu quero falar com você que nem ousa sonhar em ter um negócio empreendedor. Se eu tô falando que todo negócio começa com um sonho, você precisa ousar sonhar. E depois de ousar sonhar, você vai precisar deixar esse sonho se tornar impessoal. Porque todo sonho é pessoal, é o meu sonho, é o teu sonho, é um sonho pessoal. Mas para que esse negócio se torne um negócio de verdade, tem que sair do sonho pessoal, porque muitas de vocês romantizam o negócio. Ai, quando eu tiver o meu negócio, eu quero que ele seja assim, ele seja assim. Isso é maravilhoso. Mas se você ficar num sonho só pessoal, você não ajuda quem você precisa ajudar, que é o seu cliente. Então, o sonho impessoal é aquele sonho onde o teu negócio passa a ser o sonho da solução do teu cliente. Olha que interessante.
Então, você precisa ter um sonho impessoal e a gente vai falar um pouquinho melhor para você entender. Para você ser uma mulher comum que cria um negócio extraordinário, o seu sonho precisa ser o sonho daquilo que solucionaria o problema do seu cliente. E aí esse sonho ele deixa de ser um sonho pessoal para se tornar um sonho impessoal. Então, para um negócio nascer, o teu sonho precisa ser impessoal. Muitas de vocês são apegadas ao seu sonho, um sonho umbigocêntrico, um sonho, eu quero ter um negócio porque é bonito empreender no empreendedorismo feminino, eu quero ser uma CEO, eu quero ser uma chefe de mim mesma. Poxa, isso é maravilhoso, mas se isso tem conexão com você, com o teu ego, com aquilo que você quer, é bem provável que o teu negócio não permaneça, porque um negócio só permanece quando você vai criando possibilidades, soluções para questões de outras pessoas. Essa é a grande dinâmica de empreender. E quando eu falo que o seu sonho não pode ser umbigocêntrico, eu estou falando de negócios que já nascem extraordinários, porque negócios extraordinários nascem da permissão que você se dá para entender o comportamento das pessoas, o que elas precisam e que você tem como solução. Para a gente criar algo para um cliente, a gente precisa criar algo que talvez ele nem sabe que precisa. Muitas coisas elas surgem de uma primeira necessidade, né? Comer, vestir-se, se proteger. Tem coisas que são necessidades primárias, então esses produtos eles nem precisam de desejo para você criá-los, porque eles já nascem de uma grande necessidade. Mas um negócio extraordinário surge também da sua capacidade de gerar um desejo que o seu cliente, a sua cliente nem sabe que tem. Muitas de nós hoje consumimos a grande maioria das coisas por desejo. A grande maioria das coisas que você tem a mais na sua vida também vem do desejo, né? Que aí é um outro perigo, mas quando você pensa em criar um negócio extraordinário, você precisa, além de solucionar um problema, tornar ele desejável. E quando a gente pensa na maioria das coisas que foi inventada, tá? Coisas comuns da modernidade. Uma máquina de lavar louça. Máquina de lavar louça, você necessita de uma máquina de lavar louça? Então, eu não sei qual que é o seu contexto de vida. Para algumas, é necessidade, dependendo do contexto de vida delas, né? De trabalho, quantas horas trabalha, enfim. Mas para outras, vira desejo se aquela lava-louça vai compor a decoração, por exemplo, da cozinha dela. E aí, isso passa a ser um negócio, né, onde você passa a criar desejos. Na verdade, existem peças que elas são somente criadoras de desejo. Mas eu quero trazer um pouquinho mais afinado esse tema aqui para você entender um pouco de como que você pode aplicar isso no seu negócio. Mulheres comuns criam negócios extraordinários quando elas criam produtos, serviços ou negócios mesmo que, na verdade, as pessoas não desejam ainda. Mas a grande maioria das coisas que hoje a gente tem no mundo, né? O carro, uma máquina de lavar, os seus aparelhos eletrodomésticos na sua casa, você foi tendo sim uma necessidade do dia a dia daqueles produtos, mas a maioria desses produtos se tornaram objeto de desejo. Então, alguém que entendeu uma necessidade começou a tornar isso desejável. Pega hoje uma ideia que você tem de um produto, um sonho, e talvez você fala, ok, ele vai resolver uma necessidade de alguém, esse produto, esse serviço, mas como você pode tornar isso desejável é o que faz um negócio realmente ser extraordinário. Por exemplo, quando eu venho trazer um pouquinho do conhecimento, né, que envolve negócios, um pouco do conhecimento, né, um pouco de tudo que eu conheço da psicologia, do comportamento humano, e quando eu alio isso a diferentes formas,
eu vou entendendo que existe uma necessidade do meu produto, mas também eu preciso cada vez mais te informar, te colocar a possibilidade de você começar a desejar, a olhar para isso, o porquê de repente o teu negócio não existe ainda, ou porque ainda você está empacada no seu negócio. Ou seja, trabalhar a sua base emocional para empreender, que está dentro, né, de toda a metodologia que eu trabalho no empreendedorismo terapêutico, é fazer isso realmente ser algo que você entenda que você precisa olhar. E isso se torna também algo que você passa a desejar, porque você entende que se você não conseguiu emplacar o seu negócio, se você não consegue ainda vender, se você não consegue escalar, se você não consegue ainda colocar o teu negócio em ação, é porque tem aí uma base emocional para empreender prejudicada. Então, isso se torna algo desejável também. Então, eu gosto muito de uma frase que a Bettina Upor, né, aquela Bettina que ficou bastante famosa na Empíricos, né, onde ela fala que você precisa usar o teu ego, né, mas ela não fala exatamente do ego que eu falo, ela fala do execução gera oportunidade. Para a gente começar um negócio extraordinário, a gente precisa executar. E ao executar, esse próprio executar vai gerar várias oportunidades no meio do caminho. Negócios extraordinários nascem de mulheres comuns que executam. E sabe aonde estão as maiores oportunidades para você começar um negócio? Aonde existe um problema. Então, comece a pensar aí, Pri, eu sou uma mulher comum, muito comum, eu nem sei por onde começar um negócio. Eu tenho algumas ideias, eu tenho algumas possibilidades, mas eu não tenho nada de importante para falar. Será? Mesmo que você não tenha, ou não julgue que você tenha algo importante para falar, quais problemas que estão ao seu redor, muito perto de você, que você já solucionou e que você poderia ajudar outra pessoa a solucionar. Pense nisso, isso é uma forma de mulheres comuns criarem negócios extraordinários. Se você assistiu esse episódio, não esquece de curtir, compartilhe com alguém, comente aqui embaixo e não esquece de ativar o sininho para você não perder nada do que rola por aqui.